Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Começa agora a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, né? Toda segunda-feira nós temos encontro marcado. Segundas e quartas nós temos encontro marcado aí com a luz da palavra. Amém? Pessoal da rádio, bom dia com muita alegria. Bom dia, ó. Boa noite pro povo. Boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos, né? Sejam muito bem-vindos aí, começa agora a luz da palavra. Toda segunda e quarta, eu ia falar que eu falo do programa do Alimento Diário, né? Alimento Diário de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã. E a luz da palavra, nós estamos de segunda e quarta às 7 da noite. Então, um pouquinho diferente aí, né? Então, toda segunda e quarta nós temos encontro marcado. Lembrando que essa semana, hoje, nós começamos um livro novo também. Quem perdeu a semana passada, nós falamos do livro de Ageu, foi um dia só falando do livro de Ageu. Aliás, semana passada foi, na segunda-feira nós vimos 4 capítulos de Esdras, né? Até passei um pouquinho do horário, mas para a gente ver 4 capítulos de uma vez. Por quê? Os capítulos eram pequenininhos, você vê, Ageu, eram 2 capítulos, nós vimos tudo num dia só também, na quarta. Mas Esdras, os capítulos eram bem pequenininhos e não dava, né? Então, para a gente dividir. Então, eu fiz tudo na segunda-feira, os 4 capítulos de Esdras. Lembrando que nós estamos no livro de Esdras. Só que, como a ordem cronológica, quando chega no 4º capítulo, entra dois profetas que começam a atuar junto com Zorobabel ali, que é quem? Ageu, né? E o profeta Zacarias. Então nós vimos o profeta Ageu na quarta-feira passada, que eram 2 capítulos, e hoje nós vamos falar de Zacarias, que era contemporâneo de Ageu. Nós vamos ver que eles pegaram ali logo Ageu começou a profetizar, 2 meses na sequência começou Zacarias. Segundo, quando você busca todos os estudos e aí tudo que a gente tem anotado na Bíblia, 2 meses depois começa Zacarias. Só que tem um detalhe, o profeta Ageu foi muito rápido, foi coisa de 4 meses, né? Foi bem rápido, já não tem mais relato dele. E aí começa o mais forte aí, então, o profeta Zacarias. Então hoje nós vamos ver o profeta Zacarias, ok? Então abra sua Bíblia aí já em Zacarias, capítulo 1, enquanto eu vou falando boa noite aí com todos. Queria lembrar, pessoal, na semana passada foi uma semana, né, fazer uma retrospectiva rapidinho. Semana passada foi extraordinária, a propósito da família, né? A propósito da família, quando tem carta, é diferente, né? Eu acho que marca todo mundo. Eu estou com a minha carta guardada, cheia de óleo, não sei nem se está para ler direito, né? Mas como a gente escreveu, né? Sabe mais ou menos algumas coisas. Então, assim, foi 3 dias, assim, extraordinário. Nós estamos indo numa batida de palavra nesse mês de setembro que você olha, parece que o mês está parado, mas não está. Nós temos tanta palavra. Sabe a impressão que dá que a gente está gordinho, né? E daqui a pouco nós vamos ter que usar tudo isso que você está guardando, né? Você está guardando, só o atleta guarda, né? Esses caras que vão para algumas empreitadas em selva aí, cara guarda. Eu falei, na hora que precisar, eu vou gastar essa energia. E eu acho que é assim, esse mês de setembro, nós estamos cheios de palavras, nós estamos bem alimentados, e eu tenho certeza que em outubro, esse alimento nós vamos usar, né? Esse alimento que ficou guardado, essa sobra aí, essa extra de bateria, nós vamos usar em outubro. Então, o mês de setembro, assim, se a gente pegar até agora, né, passamos já a metade do mês, extraordinário, hoje é dia 20, né, passamos a metade do mês. Agora, essa semana, nós temos um propósito também interessante na Hebron, que é o quê? Propósito dos Salmos. É o propósito mais tranquilo da igreja, por quê? Porque ele não tem horário específico, né? A gente coloca lá o primeiro salmo às 6 horas da manhã, né? Tem lá o primeiro áudio que eu gravo, vai às 6 horas da manhã. Depois, ao meio-dia, a nossa apóstola lança o áudio que ela gravou também. E às 18 horas, o apóstolo Fábio já coloca também o áudio que ele gravou. Então, são 3, aí você vai ver. Das 6 da manhã, o que a gente espera? Que você ouça indo para o trabalho, enfim. Até o meio-dia, você ouça ele. O da parte da tarde que a apóstola grava, e ela coloca meio-dia, o que acontece? Você vai ouvir ali na parte da tarde, você tem até 6 horas da tarde para ouvir. Né? Mais ou menos assim. E o da parte da noite você vai ouvir, ou antes, na hora de dormir, enfim. Eu sugiro que antes de dormir, por quê? Porque você deitar, né, e colocar aquela voz, né, da gente, por mais que esteja orando, corre se você dormir não ouvir o áudio. Então coloca um pouco, chegou em casa, vai tomar um banho, coloca no chuveiro lá e vai ouvindo a ministração. Amém? Então esse propósito começa agora quarta-feira. Então quando quarta-feira eu entrar com vocês, na luz da palavra, nós já temos um dia praticamente de propósito. Então, por isso que eu estou comentando hoje, para vocês não esquecerem. Entra no grupo, o grupo fica lá montado. Antigamente a gente tinha um grupo para cada propósito. Grupo Relógio Inocente eram vários grupos, agora o Senhor facilitou, né?
Até porque era mais fácil da gente dar mais trabalho, né, para acompanhar, mas era mais fácil de controlar as pessoas, né? Quem estava no relógio, quem não estava, e o Senhor tirou isso. Agora a responsabilidade de cada um, o compromisso de estar no relógio de oração naquele horário. Eu acho que é mais justo, né? Até porque, pessoal, a salvação é individual. Eu não posso buscar salvação, não posso trabalhar para a tua salvação. Eu vou trabalhar demais, eu vou ficar na igreja 24 horas para a salvação do meu irmão. Não adianta, a salvação individual ele tem que ter a dele. Então o compromisso que a gente tem no relógio de oração, cada um tem o seu com o Senhor. Então agora é um grupo só e fica lá. Você pode ter vários horários, você pode fazer mais de um horário. Hoje está tranquilo, fiz um horário, fiz o meu horário, vou fazer mais um outro. Tranquilamente. Acabou o relógio de oração, muda para o propósito da família. Aí lá o grupo, é o mesmo grupo, fica o propósito da família, você participa. Agora essa semana, quando for quarta-feira, nós tivemos louvorzão no sábado, mudou o nome para o louvorzão. Sábado tem que ter louvorzão todo sábado. Quando for quarta-feira, já muda, amanhã, à tardezinha, já muda o nome para o quê? Para grupo do quê? Propósito Salmos. Então você vai estar lá no grupo. Se você não saiu, você vai participar de todos os propósitos da igreja e você não fica de fora. O que é importante você manter lá? É um grupo só, pessoal. Coloca no silencioso lá, né? Só fica atento para não perder nenhum propósito. Né? Tem tanto grupo aí de papagaiada, de empresa, de família, um monte de coisa. Né? Deixa isso que isso é importante, porque é a parte espiritual. Se a parte espiritual não vai bem, como que as outras coisas vão? Né? Então, deixa esse grupo aí, eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, você participando desses propósitos. Então, quarta-feira começa esse, quem já está ok, quem não está, precisa entrar lá no grupo, tá? Quem tiver dúvida, entre em contato com a gente no WhatsApp da igreja, que é o 11 970 13 8161. Qualquer tipo de dúvida, oração, quer entrar no propósito, quer entender como é que é Hebron, não tem problema, é só chamar no WhatsApp da igreja, tá? Aí a apóstola vai mandando aí para mim, para o apóstolo, para os pastores, e aí você participa. Tem as células também com os pastores. Então a atividade em Hebron não falta. Todo dia tem programação, de manhã e à noite. Quando não é a luz da palavra, nós temos a célula das pastoras, né? E de domingo a célula da família, né? Com o casal de pastores, amém? Então você não perde todos os dias em programação. Abriu aí, pessoal, Zacarias? Então, Zacarias ficou claro, nós estamos vendo, quem não conhece ainda Hebron, talvez você seja a primeira vez, nós estamos lendo a Bíblia, estamos estudando, né, lendo e estudando, numa ordem cronológica. Então nós somos até o capítulo 4 de Esdras. Quando você vê lá no capítulo 5, logo na sequência entra aqui, Ageu e Zacarias. Então nós estamos aqui em Ageu e Zacarias, vamos ler os dois livros, aí a gente volta para o livro de Esdras. Porque depois da atuação desses dois profetas, é que volta a reconstrução do templo. Então ficou parada por aproximadamente quase 17 anos. Né? A construção do templo parou. Que fizeram cartas lá e embargaram a obra. Né? O rei Artaxerxes mandou parar, para até a gente, né, entender o que é aqui. Por enquanto, não mexe nada. Não, até falei para vocês, não tem relato de nada que prejudicou os judeus, que maltrataram os judeus, nada disso, simplesmente pararam a obra. E aí o que acontece? Veio o profeta Ageu e o profeta Zacarias para exortar o povo. Nós vimos que o profeta Ageu chegou lá, né, na quarta-feira, só fazendo um briefing rapidinho. O que ele fez? Ele chamou a atenção do povo, exortou. Por quê? O povo estava preocupado cada um com a sua casa, começaram a preocupar com um monte de outras coisas e simplesmente aceitaram aquilo da obra do Senhor parar. Lógico que fazer a obra do Senhor ia ter oposição. Só que o povo aceitou a oposição e ficou por isso mesmo, e não dava. Tinha que ter lutado, tinha que, né, ter feito alguma coisa. Então o profeta Ageu, apesar de tão curta a passagem dele, de 4 meses aí, o tempo que ele profetizou, ele chamou a atenção do povo aí para voltar aos trabalhos. E aí depois entre o profeta Zacarias também, já no outro formato aí, a forma como ele vai falar com o povo, amém? Então vamos ver aí, abra sua Bíblia então aí, vamos ler, deixa eu só, isso, pronto, para não atrapalhar aqui. Vamos lá, livro de Zacarias, só fazendo um resumão aí que nós vamos ver o livro de Zacarias. O livro foi escrito pelo próprio profeta Zacarias, que tinha família de linhagem sacerdotal, e ele nasceu na Babilônia. Olha que o profeta que nasceu na Babilônia. Lembra que nós tínhamos o profeta Ezequiel, que foi para a Babilônia, profetizou lá, né? Ele foi na segunda leva para a Babilônia. Tinha o profeta Jeremias, não foi para a Babilônia, falou sobre a Babilônia, né? Alertou o povo para que, né, não fosse levado, não teve jeito, mas foram para a Babilônia. Né? O profeta Ezequiel estava na Babilônia, foi mandado para a Babilônia e lá profetizou, lá falou com o povo não dava muito ouvido para eles. E agora nós temos um profeta que nasceu na Babilônia, ok? O significado do seu nome, né, do nome Zacarias, é o Senhor se lembra, que é o tema, né, do próprio livro dele.
levado à Palestina, encorajou o povo na reconstrução do templo após o exílio babilônico. Então, lembrando que após o exílio, ele foi levado, então, para a Babilônia, para a Palestina. No caso, foi levado para Jerusalém, tá? Zacarias começou a exortar o povo de Judá apenas 2 meses após o início do ministério de Ageu, em 520. Então, você vê que logo depois, 2 meses depois de Ageu, começa também o profeta Zacarias. Lembrando, pessoal, que as cidades eram grandes. Aqui nós estamos falando só de Jerusalém, mas se você pegar na época de Juízes, para você entender, né, para os juízes, não é que os juízes, se você pegar um monte de juízes lá que é tempo de dificuldade, tempo que o Senhor deu paz, você começa a somar tudo, dá muito mais de 500 anos. Só que o processo lá, se você pegar, biblicamente falando, são de 400 anos, 400 e pouquinho. Por quê? Tinham juízes em determinados lugares. Então não é que saiu um juiz, não é um rei, saiu um rei e entrou outro. Eram grandes, como aqui a gente vê, que tinha um rei, mas tinham vários governadores, porque tinha muitas províncias. Então o que acontece? Aqui na época de Juízes, Débora estava num lugar, o profeta, o outro Jefté estava em outro lugar, e por aí vai. Não que às vezes não fosse um ocupando o mesmo lugar, mas só para vocês terem uma ideia de como que era na época, porque era muita terra, então tinha que ficar cada um num lugar, ok? Só para vocês entenderem. Então ele continuou, mas continuou por muito tempo depois que Ageu deixou de profetizar. Então esse, no caso, Zacarias, mesmo depois, né, da morte de Ageu, aí não fala como que o profeta morreu, e aí ele continuou aí profetizando, no caso Zacarias. Zacarias profetiza dentro do mesmo contexto histórico e espiritual de Ageu, com os mesmos objetivos. O que que é? Exortar o povo para a reconstrução, né, do templo que tinham parado. Entretanto, não ministra na forma objetiva de Ageu. Você vê que ele já ministra diferente. Ageu foi mais objetivo. Por quê? Talvez pela maturidade que o profeta tinha, que já era um profeta de uma certa idade, mais avançado. Até os estudos falam que ele muito possivelmente viu o primeiro templo, né? Porque nem todos os profetas, nem todo mundo que voltou para Jerusalém, viu a obra da época de Salomão. Muitos nasceram na Babilônia, como a gente vê aqui o profeta Zacarias. Mas uma coisa é fato, Ageu foi mais objetivo, foi mais incisivo, foi mais na veia. E Zacarias não. Por quê? Porque Zacarias também teve revelações, né? Então ele não foi igual a Ageu, mas relatando uma série de visões espirituais que lhe foram dadas por Deus. Então ele também, além de tudo, teve as visões que Deus deu para ele. Zacarias, como Ageu, teve um ministério de encorajamento. Existe, no entanto, uma diferença fundamental entre as mensagens desses dois profetas. Depois de incitar o povo a prosseguir com a reconstrução do templo, Ageu concentrou-se principalmente na presença imediata de Deus e nas bênçãos que estavam à mão. Zacarias, por outro lado, concentrava-se na glorificação suprema de Israel pela vinda do Messias. Então, aqui um estava preocupado com a construção do templo, falando sobre a glória do templo, e o outro já falando sobre uma glória muito maior, que era o quê? A vinda do Messias. Então, Zacarias também vai falar sobre a vinda do Messias. Então, como o profeta Isaías, né? Agora também Zacarias vai falar, né? O Senhor vai dar visões para ele com relação à vinda do Messias, tá? Zacarias falou sobre a primeira vinda de Jesus e também sobre a segunda, mas claramente demonstra que o primeiro advento é um preparativo necessário para a segunda. Então, olha só as visões que Deus deu para Zacarias, não só da primeira vinda, mas também da segunda vinda. Então, muitas coisas que estão relatadas lá no livro de Apocalipse. Ok? Então, vamos lá, capítulo 1, exortação ao arrependimento. Vamos ler do 1 ao 4. Lembrando, pessoal, que o profeta Ezequiel, quando esteve também na Babilônia, levado para lá, também teve bastante revelações. Lembra que o Senhor levava ele em espírito, deixou ele muito tempo sem falar nada, mas levava ele em espírito, levava para ver o que era a construção do templo. Olha só, Jeremias não foi, o Senhor pegou forte, ele pegou forte com o povo, Ezequiel foi e teve visão de lá de dentro, né? Ou seja, da construção do templo. Aí você vê aqui, o profeta Ageu exortou o povo, tinha acesso, viu tudo isso, conhecia o templo, e o Senhor deu uma passagem rápida para ele. E aí você já vê Zacarias falando, inclusive, sobre a vida do Messias. Olha que interessante. Vamos ler do 1 ao 4 aí. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais,
Portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos: tornai vós para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam aos primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Então aqui você vê que o Senhor começa a lembrar, inclusive, da história dos pais deles, que clamaram ao Senhor, mas não ouviram a voz do Senhor, não ouviram a voz do profeta. Olha só o que o Senhor está lembrando aqui. Então está mandando Zacarias falar isso com o povo, quer dizer, uma conversa dura aqui. Por quê? Porque o povo estava parando novamente. O 8º mês judaico corresponde a meados de outubro e meados de novembro, ou seja, os meses, quando você pega o calendário deles, é assim, 15 de novembro a 15 de novembro a 15 de janeiro, de dezembro. Então é metade dos meses. Então você vai ver muitas passagens que você vai pegar um autor que fala foi em novembro, outro fala que foi em dezembro, mas muito por causa disso aqui, tá? Meados então de outubro e novembro. E nosso calendário, Dário governa a Pérsia de 522 a 486, no mesmo tempo lá, como está em Esdras, no capítulo 1, tá? Antes de Cristo. Vossos pais aqui referem-se aos ancestrais dos judeus, pertencentes à geração que haviam desobedecido a Deus e sido julgado por ele, como a gente viu em 2 Crônicas. A geração que havia levado Jerusalém a ser destruída pelos babilônicos por ter se afastado do Senhor dos Exércitos. Então, que está lembrando o que levou aquele povo para o cativeiro. Quer dizer, olha o que os pais de vocês fizeram e tudo mais, quer dizer, quer ter o mesmo destino, né? Mais ou menos isso era o que Zacarias estava exortando o povo aqui. Nas palavras de Zacarias encontra-se implícita uma advertência que diz assim: Deus pode fazer no presente o que fez no passado. Então, quer dizer, aqui para meio entendedor, né, já deu para entender muito bem aqui, como quem diz assim, Zacarias está falando para assim, o mesmo Deus que fez lá com o pai de vocês, que levou, né, fez o deserto, depois levou para a Babilônia, ou para o cativeiro assírio, é o mesmo que pode fazer agora. Então era bem implícito e bem direto, né? Tal como havia mostrado a triste experiência da geração do deserto, Deus está para levantar um povo que seja fiel a ele. Quer dizer, o que o Senhor esperava não era a mesma atitude que os pais tiveram, quer dizer, uma atitude completamente diferente aqui, né? O Senhor convoca os seus para que voltem para ele e não sejam tomados pelas circunstâncias ao redor. Tornai para mim um amor incondicional com Deus. Então aqui, de Deus, né? Fazendo o quê? Pedindo para o povo voltar para ele. Você vê mais uma vez, tudo que os profetas fizeram antes da Babilônia, foi o que? Pedir para o povo se voltar para o Senhor novamente. Olha, não continua nos seus pecados, não continua nesse caminho. Você quer mais do que sofreu o profeta Jeremias, né? Pedindo para o povo se arrepender. Chegou uma hora que o Senhor falou: para, eu não vou mais ouvir tua oração. Parecia com Moisés. Por quê? Porque o povo era um povo de dura serviço, não queria ouvir. E hoje, quando a gente pega uma ministração de domingo, várias vezes a gente pega ministrações, parece que é repetida. Não é que é repetida. O Senhor está falando. Como se ele fala assim: até quando eu vou ter que falar para você ouvir? Já pegou a ministração? Que é assim, você vai lá 2 domingos, são passagens diferentes, mas parece que está falando com você da mesma forma, te exortando da mesma forma. É exatamente isso. Então mandava um profeta e outro profeta, falava de uma forma diferente, mas a exortação era a mesma. Ageu foi, Zacarias foi, e a exortação era a mesma. O povo precisava se ligar, voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor, a primeira coisa que quem volta para o Senhor ia se preocupar era com a construção do templo. Os primeiros profetas dizem respeito aos homens como Abacuque, Sofonias, Jeremias, que viveram durante os últimos anos do reinado de Judá e advertiram sobre o juízo que viria. Deus desejava o nascimento de uma geração pura e inculpável, que não andasse nos erros dos seus antepassados, mas abandonasse seus caminhos e ações malignas. E aqui está falando Abacuque, Sofonias, Jeremias, por quê, pessoal? Porque se você pegar o profeta Isaías, por exemplo, ele foi de 740 a 700, mais ou menos, aquele período que ele pegou. E ele pegou justamente o período do cativeiro assírio. Então, quer dizer, olha quanto tempo antes, quase 100 anos antes, os profetas estavam avisando: olha, meu querido, se você não mudar o teu jeito, você vai acontecer o mesmo que aconteceu com o seu irmão, com o seu vizinho do lado. Sabe aquele negócio?
Aconteceu com um, você vai esperar acontecer com você? Aí na primeira semana você acredita, muda, fica tudo bonitinho, anda ali 2, 3 anos bem, 10 anos bem, volta tudo e não esquece, acha que é ficção e que não pode acontecer o mesmo. E o povo de Judá tinha um adendo aí, que era o que? Eles achavam, né? Muitos se gabaram, porque como o templo estava em Jerusalém, então eles achavam que só por isso era como se fosse um amuleto, né? Eles esqueceram da história da arca, né? Quando Ofni e Finéias usaram a arca lá com Saul, como se fosse amuleto, perderam a arca. A arca não era amuleto. Era a presença de Deus, mas fizeram as coisas de qualquer jeito. A arca da aliança não era daquela forma que se tratava. Então o que acontece aqui? O povo, o que aconteceu? Não ouviram nenhum desses profetas, nem Abacuque, nem Sofonias, nem Jeremias. Quer dizer, não ouviram profeta nenhum. Simplesmente acharam que, né, as coisas iam tomar outro rumo, mas não que pudesse acontecer com eles o mesmo que aconteceu com o povo de Israel. Só que não só aconteceu, como aconteceu pior. Porque lá dividiu, misturou o povo. Aqui não, levou eles todos para a Babilônia. Fora a desonra de ver o templo sendo queimado, né? Então, para e pensa aí, não era fácil, né? Então aqui caminhou-se para tudo isso. Vamos ler o versículo 5 aí. Que diz assim: vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Uma pergunta aqui, cadê os vossos pais? Estão vivos até hoje? E os profetas? Está achando que você vai viver para sempre? Seus pais, os ancestrais a quem se refere a profecia, haviam morrido ou sido exilados. Até mesmo os profetas referidos não mais viviam. A citação, geração passada sofreram o juízo de Deus e a desobediência foi punida. E a palavra se cumprira. Então, quer dizer, aquilo que estava falando lá em Deuteronômio, capítulo 28, sobre a desobediência, que muita gente acha, todo mundo esquece, eu sempre falo, até o versículo 15 todo mundo lembra, para cobrar do Senhor, mas do 15 para frente ninguém lembra, né? Até o 14 todo mundo lembra, mas do 15 para frente, que é a colheita, que é fruto da desobediência, ninguém lembra. Então está aqui, esse povo viveu o fruto da desobediência, se cumpriu na vida deles, e a gente acha que não vai se cumprir na nossa, né? Fala sério. No capítulo 1, versículo 7, ao capítulo 6, versículo 15, Deus concede 8 visões a Zacarias para confortar os remanescentes de Israel, pois deveriam reconstruir o templo e as gerações que as gerações aguardassem o Messias, que é Cristo, no qual não creram. Grande parte dessa profecia se cumpriu na segunda vinda também de Cristo. As visões noturnas seguem um padrão. Zacarias descreve o que vê e pergunta o que significa aquilo. Então o anjo que está junto a ele lhe dá a devida explicação. Então aqui nós vamos ver que vai começar, Zacarias vai começar a ter algumas visões. E aí ele começa a perguntar para o anjo que visão que é, e o anjo vai respondendo para ele algumas visões. Então lembre-se, vai falar sobre a vinda de Cristo, né, do Messias, inclusive sobre a segunda vinda. Então tem muita coisa aí. A primeira visão, os cavalos. Vamos ver aqui. Vamos ler o 7 e 8 aí. No 24º dia do mês, 1º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então ele teve alguma visão com alguns cavalos aqui, e ele vai perguntar o que é. A data aqui, como fala, corresponde entre janeiro e fevereiro de 519. Lembra que esse galão em 520? Olha quanta coisa já tinha acontecido. A murta é um arbusto esverdeado e perene, naquela época muito encontrado nos arredores de Jerusalém. A primeira visão, Deus determina a restituição da prosperidade de Israel. O rei Dário, por exemplo, contava com uma rede muito bem organizada de agentes do governo, que percorriam todo o Império Persa investigando denúncias e infidelidade para com o trono. Do mesmo modo, o Senhor sempre contou com seus mensageiros e observadores fiéis que lhe reportavam tudo. No caso aqui, os profetas. Quando Dário assumiu o trono da Pérsia, o império estava passando por um período de grande agitação. Muitas províncias haviam se rebelado durante os 2 primeiros anos de seu reinado. Ele teve de enfrentar e derrotar 9 reis em 19 batalhas.
para poder manter o seu trono. Neste lugar, porém, tudo se achava tranquilo e em paz. Falando daqui, né, não podia construir um muro, o restante estava tudo em paz, né? O profeta ouve uma conversa entre o anjo do Senhor e Deus, e na verdade faz uma alusão ao papel de Jesus como intercessor, né? O anjo que falava com Zacarias era o anjo que tudo interpretava das visões magníficas que ele estava vendo. O grande zelo demonstrava o verdadeiro amor que revela o Senhor em sua relação especial com Israel e Jerusalém. O Senhor ainda declara que estivera irado contra as nações, que ele havia usado para castigar o seu impenitente povo. E aqui, logicamente, que a gente vai ver o quê? Da mesma forma que o Senhor usou a Babilônia contra o povo, o Senhor também se irou contra a Babilônia, da forma como ela fez com o povo. Então, quer dizer, eu quero que você vá lá e castiga, mas não faça além daquilo que eu te autorizei fazer. Mais ou menos isso, né? Lembra de Jó? Então, só que o que acontece? O povo da Babilônia foi muito cruel, como a Síria era cruel. Na época também, quando invadiu Israel, a Síria era tenebrosa, até porque eles tinham uma forma de castigar o povo, de matar o povo bem turbulento, como eu já ministrei vocês. Então, aqui o que acontece? O Senhor, da mesma forma que usou, mas também levantou a ira contra eles pela forma como eles fizeram. Deus prometeu que teria misericórdia do povo e reconstruiria o templo em Jerusalém. A minha casa, como ele fala. O cordel era o recurso utilizado para calcular as medidas necessárias às construções do templo e de Jerusalém. Com toda certeza seria completa. A eleição de Jerusalém mostra ser algo que Deus, por Zacarias, dá muita importância. O nome Sião fala, no caso aqui de Jerusalém, de maneira afetiva. Muito se fala, falando de Sião, como Jerusalém. É uma forma afetiva, né? Você vai ver muitas passagens que fala Sião ao invés de falar Jerusalém. Mas é se referindo à mesma coisa, tá? Segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros. Lembre-se que a primeira, que era? Vamos lá. A primeira era a visão falando ali sobre a prosperidade de Israel, os muitos cavalos, falando sobre a prosperidade. Agora nós estamos falando sobre a segunda visão dos 4 chifres. Em sua segunda visão noturna, Deus promete destruir os inimigos que levaram seu povo para o exílio. Então agora vai destruir quem? No caso falando da Babilônia. Os poetas e profetas geralmente usavam chifres de animais como símbolos das nações poderosas de seus reis. Os chifres que perseguiam Israel e Judá eram a Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Então veja que aqui os 4 chifres estão falando dos inimigos. Só que lembrando, a Síria já não era mais um império importante, a Babilônia também não era, e aqui está falando de outros 2, que era quem? A Pérsia e a Grécia. A Pérsia estava agora liberando eles, né, os persas, mas era um pouquinho, isso não vai ser sempre amoroso não. Depois tem a Grécia também que entra na jogada. Então está falando que ia livrar de todos eles. Então já está dando uma visão para Zacarias um pouco mais além. Como ele deu, não como ele deu para Daniel, né? Mas guardadas as devidas proporções, mas já está dando um pouco mais além aqui. Você vê que para que ele está dando isso? Para que Zacarias pudesse alertar o povo e abrir o entendimento do povo sobre andar e ver um pouco mais além do que eles estavam vendo naquele momento. Então, sabe, a gente não precisa às vezes de uma palavra, a gente não pede sinal de Deus, Deus dá um sinal, a gente começa a dar aquele fôlego, você anda mais um pouco. É mais ou menos assim. Por quê? O povo precisava de um sinal, né? Queria um sinal. E aqui ele está falando algo importante para o povo, por quê? Para que o povo voltasse à obra. Está vindo o Messias, tá? Então vai dando um alento para o povo aí. E principalmente com relação às guerras. Os ferreiros ou artesãos iriam destruir os chifres. Historicamente, a Babilônia destruiu a Síria e a Pérsia conquistou a Babilônia. A Grécia dominou o Império Medo-Persa e Roma submeteu a Grécia. Esse é o enfoque de uma das mais notáveis profecias também de Daniel, lá que nós vimos no capítulo 2. Então aqui você vai ver que ele vai falando para Zacarias aqui algumas coisas muito semelhantes. Lembre-se, pessoal, que você fala, poxa, mas está revelando as coisas às vezes meio parecidas, mas olha quanto tempo se passou. Né? Estou falando bastante tempo. De Daniel até aqui, ó. Capítulo 2. Vamos lá. A terceira visão, Jerusalém é medida. Vamos ler o 1 e 2 aí. Versículo 1 e 2. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? E ele respondeu, medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu
comprimento. Olha só que interessante aí. Tomar as medidas é fazer marcações. Era o primeiro passo para reconstruir Jerusalém. O Senhor iria retornar à cidade que lhe pertencia. Então está tirando aqui as medidas. Ele chama Zacarias de jovem, o que mostra que ele era ainda jovem ao iniciar seu ministério profético. Aldeia sem muros, Jerusalém não mais precisaria de fortificações para defender, porque a presença do Senhor lhe garantiria paz e segurança. Aqui se refere particularmente à futura e nova Jerusalém. Aqui, falando de visões, está falando sobre algo lá na frente, a nova Jerusalém, tá? A ser governada pelo seu glorioso rei. Serei no meio dela e a sua glória. Palavras que confirmam-se esta visão da nova Jerusalém, falando aqui de Cristo aqui, tá? Essa nova Jerusalém está falando aqui de Cristo, ele não precisa de muros, não precisa de nada disso, tá? Israel exortado a voltar para Sião. Embora a Babilônia estivesse situada a leste de Israel, os viajantes geralmente seguiam o rio Eufrates e chegavam a Jerusalém vindos pelo norte. O nome Sião provavelmente foi usado pela primeira vez para a fortaleza tomada por Davi dos Jebuseus, lá em 2 Samuel. Foi a primeira vez que usou o termo Sião, tá? Para quem não sabe, foi lá quando ele derrubou a fortaleza lá. E Jebuseu eram os donos, né? Lembra de Jerusalém? Jerusalém, primeiro, não era Jerusalém que chamava, era Kiriat Arba, né? E o povo que morava lá eram os Jebuseus. Então, olha quanta coisa mudou aí. E somente depois para o monte da cidade do templo, tornando-se então sinônimo de Jerusalém. A gente vê em Isaías e vê em Miqueias. Filha de Babilônia se refere certamente aos babilônicos, a população local da cidade. O toque nos olhos que é relatado é uma conhecida expressão afetuosa que mostra quando o povo de Deus é muito amado e importante para ele. Assim como protegemos nossos olhos das mínimas partículas trazidas pelo vento, Deus também protege e cuida zelosamente do seu povo. Então, quando ele fala aqui, né, esse cuidado com os olhos é o cuidado que ele tem com o povo, em função de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. O cumprimento dessa profecia confirmaria o papel de Zacarias como arauto de Deus, oficial da mais alta corte, responsável pelo pronunciamento. Naquele dia, muitas nações se ajuntariam, refere-se aos muitos gentios que teriam comunhão com Deus e se tornariam também seu povo. As palavras meu povo são usadas em outras passagens para mostrar a renovação da aliança de Deus com o seu povo crente e fiel. E a gente sabe que aí a oportunidade vai vir para muitos, né? Então, ele fala que muitos gentios, muitos estrangeiros iriam servir a Deus da mesma forma. E a gente já viu até no livro de Esther que muito do povo lá, quando conseguiu o decreto, invalidar o decreto que ia matar os judeus, muita gente queria ser judeu, só para ser favorecido com tudo que vinha, né? Tudo aquilo que Mordecai agora tinha de autonomia, e o quanto o povo ia viver agora sob o comando de Mordecai, que era muito diferente de ficar sob o domínio de Amã, né? Para Jerusalém, que estava arrasada e fragilizada, essa promessa daria fôlego de vida. Deus permitiu a aprovação para que houvesse purificação de Israel. Agora, porém, ele determina o fim da aflição. Quem ousasse tocar em seu povo, tocaria na menina dos seus olhos, demonstrando que seria impossível acertar-se e não se incomodar. Então aqui você vê que o Senhor está falando o seguinte, que passou o tempo de sofrimento, ou seja, o tempo da Babilônia, mas agora volta a ser a menina dos olhos do Senhor. Por quê? O castigo passou. O que fizeram para ser levados para lá, aquele negócio, o que você plantou, você já colheu. Então agora as coisas para trás ficaram, né? São passado, eis que faço coisas novas, né? É mais ou menos como diz o profeta. Então tinha coisa nova para esse povo. O Senhor estava esquecendo tudo aquilo que passou, o povo já pagou, só que agora precisava andar o quê? No caminho certo, no caminho do justo, né? No caminho santo. Capítulo 3, vamos lá. Hoje nós vamos, acho que até o 4 aí, que são os capítulos pequenininhos. Quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Vamos ler do versículo 1 ao 4 aí. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajando de vestes sujas, estava diante do anjo.
tomou essa palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de trajes, de finos trajes. Quer dizer, vai tirar todo o pecado e trocar por vestes novas, né? Então a quarta visão, Deus determina a purificação dos sacerdotes e do povo. Então aqui já falava sobre a purificação. Lembra que ela está falando que vai combater os inimigos, agora já está falando sobre a purificação do povo. Logicamente esse povo voltando, que precisava entrar. Qual que é a preocupação de Esdras? Não é ensinar o povo? Então limpar, purificar, ou seja, o povo precisava começar a entrar na lei novamente e parar de pecar. Esse é o primeiro. Tanto que a gente vai ver no livro de Esdras, mais por final, como também de Neemias, os casamentos estrangeiros aí vão gerar um problemão. Por quê? Porque infringia a lei de Moisés. Amém? Ou seja, a lei do Senhor. Então Deus ia purificar todo o homem enquanto encontrasse e utilizando contra o nome do Senhor. Satanás sempre busca alguma legalidade contra o homem e quando encontra, a utiliza contra os servos do Senhor. Nesse caso, ele tenta acusar o sumo sacerdote Josué, mas o Senhor o defende dizendo que trocaria suas vestes sujas por finos trajes. Então, encontrou um cara lá com iniquidade, Satanás também tentou tomar proveito, só que o Senhor entrou à frente aqui e falou: não, já estou limpando ele, já estou trocando as vestes dele. Então aqui Deus entrou de imediato, não deixou que Satanás peneirasse o camarada. Ou seja, tiraria toda iniquidade e daria um novo revestimento aos sacerdotes do seu reino. Por quê? Os sacerdotes, a sua grande maioria, estavam todos contaminados. A gente vai ver aí ao longo do livro de Esdras que até os sacerdotes e levitas casaram com mulheres estrangeiras. Então, quer dizer, tinha contaminação. Enquanto Satanás acha legalidade, ele vai à forra, né? E aí acontece aqui, Deus intervém. Zacarias estava vendo a sala de audiência celestial onde Josué, representante do povo de Judá, estava diante do anjo do Senhor e sendo acusado por Satanás, o acusador, como fez com Jó, né? Um tição tirado do fogo se refere a Judá, retirado do fogo do cativeiro da Babilônia. Então olha que ele estava vendo como um trono lá, né? Como uma sala ali, onde tivesse um juízo, o advogado de acusação, e ali o anjo defendendo, né? Então olha só. A purificação de Josué não terminou com a retirada de suas roupas sujas do pecado. Deus as trocou por vestes limpas, simbolizando os dons de sua justiça. Assim também o cristão tem pecados purificados pela obra de Jesus e lhes é concedida a justiça de Deus. Então trocou ali, purificou completamente não só a roupa, mas o interior do camarada. Josué recebeu novamente a função do sumo sacerdote de Israel. Por sua fidelidade foi-lhe conferido o privilégio de exercer autoridade no templo de Deus, minha casa, e em todas as suas dependências. Então estava liberando ele agora para exercer o sacerdote. Lembre-se que entrar na casa do Senhor lá não era qualquer um que podia entrar, nem entrar de qualquer forma. O Messias que estava por vir aqui é retratado como servo de Deus, né? Como a gente viu em Isaías 53. É chamado de renovo. Isaías usou esta palavra e outras parecidas para descrever o Messias, que sairia da raiz de Jessé, como um novo rebento brotando em terra. A pedra colocada diante de Josué, assim como o sumo sacerdote Arão, que usava um éfode de pedras preciosas. O novo sumo sacerdote recebe uma pedra única, símbolo de sua posição de sabedoria e poder concedidos pelo Espírito Santo. Então, olha só, ele recebe uma pedra aí, simbolizando, né, tudo isso, lembrando inclusive de Arão. Sentar debaixo da videira e da figueira é um retrato de tranquilidade e paz, característica do reino messiânico. Quer dizer, voltaria a ter tranquilidade e paz aí. Amém? Vamos lá ao capítulo 4 só, pessoal, pelo menos. E aí a gente deixa 4 para quarta-feira. Quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras. Vamos ler do 1 ao 3 aí. Diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis que um candelabro de todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que está em cima do candelabro.
Junto a esse, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então aqui ele começa a descrever a visão que ele estava tendo aí. A quinta visão, Deus reconstrói o templo com a luz e a preservação dos 7 Espíritos de Deus. Veja que cada coisa que ele vai ver tem um significado, por isso que eu estou passando para você o significado de cada visão. O candelabro de ouro puro é Cristo, a luz do mundo. As 7 lâmpadas são 7 Espíritos de Deus. Ele tem um reservatório alto, simbolizando o suprimento de óleo que será derramado sobre a nossa vida. Ao seu lado direito e esquerdo, há 2 oliveiras para supri-lo continuamente em óleo e poder. A reconstrução do templo, que já havia de fato começado em Esdras 5, não seria realizada por esforço ou recurso humano, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Então, olha aqui falando sobre esse mover. A pergunta, quem és tu, grande monte, é a figura de 5 grandes obstáculos que o povo teria de transpor para reconstruir. Nós vamos ver em Esdras 5 também. A primeira pedra seria colocada para sinalizar o término do projeto. As grandes dificuldades tornam-se nada diante do poder da palavra de Deus. Zorobabel significa semente da Babilônia. Ele era apenas uma semente, um resquício do povo de fé, e que andava com Deus. Porém, esta semente pequena, como um grão de mostarda, colocou a pedra fundamental do templo para erguer a obra do Senhor. Então, lembrando aqui que Zorobabel foi quem iniciou, né? Zorobabel foi quem começou essa grande obra. Ele foi a primeira semente lançada ali, mas foi a semente principal. Às vezes a gente quer colher fruto, mas não quer colocar semente, né? Aqui está falando de uma grande semente. Para Zorobabel é igual a Neemias. Fala, eu vou lá sozinho para construir o templo. Para que eu vou lá para construir o muro sozinho? Alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que ter iniciativa. E normalmente o servo de Deus é o seguinte, só quer fazer alguma coisa se ele tiver sinal, ou se tiver 10 para fazer. Não importa se 10 vão fazer, se 10 não vão fazer, faça a sua parte. Nós temos que aprender, o servo de Deus tem que aprender a andar naquilo que o Senhor fala para você. Se o Senhor fala para você, vai, se vai 10 ou não vai 10 com você, vai, acabou. Faz a sua parte. Zorobabel chegou lá e olha quanta coisa que ele fez. Esdras, quanto que fez? Neemias, nem se fale. Então as grandes dificuldades tornaram-se nada diante do poder e da palavra de Deus. Zorobabel, como eu disse, significa semente da Babilônia, que então foi lançado ali para erguer a obra do Senhor. Da mesma forma é a nossa fé. No começo é apenas uma semente, mas ela é poderosa para edificar conforme a vontade de Deus. Zorobabel cumpriu seu envio, de semelhante modo, semente que há em nós deve fecundar e gerar frutos poderosos para Deus. Fala ainda sobre o dia das coisas pequenas. Nada há de errado nas pequenas obras. O pouco pode de fato ser muito. Se Deus estiver presente, aí o pouco passa a ser muito. 7, número usado simbolicamente nas escrituras para dar ideia de plenitude, e é dado aqui como sendo um número infinito dos olhos do Senhor, tal como os olhos em Zacarias 3:9. Amém? Porque esses olhos se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Isso nos mostra a grande felicidade do Senhor pela reconstrução do templo. Os 2 raminhos de oliveira, que são os 2 ungidos, representam os setores político e religiosos do governo de Israel. O setor dos sacerdotes é o do rei. Muitos reconhecem esses 2 ramos como sendo o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel, que foram os 2 que começaram a primeira empreitada. Então é comum você ver falando deles, principalmente porque eles começaram a obra aqui. Então fala dos setores políticos e religiosos, porque eram os ungidos de Deus. Um ia cuidar da parte religiosa, né? Josué, e Zorobabel da parte política, porque foi constituído governador, como Neemias, depois vai como governador e por aí vai. Amém? Deixa eu ver aqui, tem capítulo 5, a gente tem 10 minutos. Vamos no capítulo 5 então, pessoal, só mais uma aí, vai. Vamos ler 1 e 2 aqui. Diz assim, a 6ª visão do rolo voante. Voante mesmo. Vamos ler 1 e 2 aqui. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis que um rolo voante. Perguntou-me o anjo, o que vês? E eu respondi, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura.
cara deu um rolo e dá a medida completa. Esse cara aqui era um arquiteto, né? Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Então a sexta visão indica que o juízo seria severo para aqueles que não obedecessem os preceitos da lei do Senhor, a eliminação do pecado e da idolatria. Então aqueles que não obedecessem, chicote estralar aí. Todos os sinais evidenciam que esta visão está se cumprindo, pois o homem tem sido destruído pelas suas próprias ações. O rolo significa o julgamento de Deus sobre a terra e seu juízo. No mundo espiritual estão liberadas sentenças que sempre trarão consequências para aquele que violar as leis por preferir o pecado. Como é nos dias de hoje aqui, nada diferente. O rolo trazia escrito uma mensagem de juízo divino. Maldição significa toda a condenação ao juízo presente na aliança mosaica. A mensagem é uma advertência de que as maldições descritas no pacto, resultantes da desobediência do povo, seriam executadas em toda a terra. Então, não só como está lá em Deuteronômio 28, mas como dá alguns detalhes também em Deuteronômio capítulo 30. Então, da mesma forma que a bênção vinha, a desobediência se cumprir em sua exatidão, ainda que tivesse que cumprir sobre toda a terra. Isso está deixando bem claro aqui, quer dizer, chamando o povo para a realidade. Ou vocês se aprumam aí, ou agora o negócio muda. O grande amor de Deus não impede de exercer o seu juízo sobre aqueles que desrespeitam sua vontade, né? Porque ele é longânimo, mas benigno, tardio e irar-se, que ele não vai cumprir também aquilo que ele mesmo escreveu, né? O juízo sobre os desobedientes é certo e rigoroso. Sétima visão, a mulher e a Efa. A sétima visão é a eliminação das religiões e de deuses falsos no coração do povo. Lembrando que o povo ficou na Babilônia, muitos passaram a adorar vários outros deuses. Tanto que algumas das exortações era porque, da mesma forma que entregava-se depois que saiu da Babilônia, queria entregar o holocausto ao Senhor, também queria entregar a oferta a outros deuses. E aí foram repreendidos pelos profetas. Estavam lá na Babilônia, não poderiam entregar a oferta lá porque não tinha um templo, mas poderiam ter orado como Daniel orou, fazer tudo isso. E aí passaram a adorar outros deuses. Quando voltaram, queria fazer dos dois lados, né? A palavra do Senhor é muito clara, né? Há dois senhores, um há de desagradar. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém, né? Então a iniquidade está representada aqui por uma mulher e uma Efa, um cesto, né? Pois Satanás tenta manter a falsa religião oculta dentro de nós para que não saia. Então tentaram manter isso dentro do povo que ficou na Babilônia. Demônios tentam se instalar nas cidades, bairros, famílias e casas. Procuram colocar esta tampa de chumbo a fim de manter a iniquidade alojada nos lugares. Mas pelo poder da confissão e da conversão ao Senhor Jesus, qualquer casa, família, cidade e país pode ser liberto desta malignidade e opressão. Quem teve batalha espiritual com a gente, essa última foi aberta para todo mundo, e eu ministrei praticamente 2 dias falando sobre isso. Sobre situações dentro de casa, né, e sobre cidades, né, demônios territoriais, que são cidades. Nós não fomos para a Bahia por causa disso aqui. Não pense que vocês não vão para a Bahia para o passeio, porque nem a praia nós não vimos. Então isso aqui, o Senhor determinou que a gente fosse para lá. Essas coisas que o Senhor está falando aqui. A mulher sentada na Efa é como aqui está, a impiedade, uma personificação do pecado. Zacarias vê então 2 mulheres, agentes de Deus, levando para longe a Efa com a mulher maligna, asas como as de cegonha, sendo ave migratória, é vista frequentemente voando na direção norte ao longo do Vale do Jordão na primavera. Tudo de uma forma que ele entendesse, ou você vê que o anjo vai explicando para ele, mas algumas coisas, como eles usam aqui na época, o Senhor dava para que eles pudessem entender. Então fala do pasto, porque ele não falava de calça, não tinha calça, falava do pasto, falava da árvore. Então o cara sabia o que era um broto, o que significava aquele broto, o que significava ser podado ou não, tudo isso. Sinar era o antigo nome de uma região onde estavam localizadas as cidades da Babilônia, no caso Babel, Ereque, Acade e Apne. Em Gênesis 10 aparecem essas cidades, tá? Porque a Babilônia já existia lá em Gênesis, viu? A Babilônia foi o local do cativeiro de Judá.
O fato de uma casa ser ali construída para uma mulher indica que a impiedade seria tirada para sempre de Israel. Amém? Então está aqui até o capítulo 5. Então nós vimos aí 5 capítulos, 8 capítulos curtinhos aí, com 12 versículos, então deu para a gente andar bem aí. Na quarta-feira, a gente vê capítulo 6 em diante, vamos ver se a gente vê até o... De repente a gente consegue, não dá porque são maiores os capítulos, mas a gente vê aí 2, 3 capítulos, não tem pressa não, pessoal. Nós vamos até o capítulo 14, então a gente vê quarta-feira e provavelmente na segunda-feira que vem a gente termina também já Zacarias, tá? São algumas visões, a gente viu que ele deu o recado e o Senhor vai trazendo algumas visões para ele, ele vai revelando para o povo, tá bom? Glória a Deus, pessoal. Então 5 minutinhos hoje, nós terminamos mais cedo. Dúvidas, só me chamar no WhatsApp da igreja aí, mas não esqueçam, tudo que nós estamos vendo de Ageu e Zacarias está lá no capítulo 5 de Esdras. Você vê que vai aparecer o nome dos dois, porque eles são chamados, aí o Senhor manda eles para lá, e aí a chapa esquenta, eles vão para lá para chamar o povo para a realidade. E depois que acabar o livro de Zacarias, que a gente voltar para Esdras, capítulo 5, aí a gente vai ver que a obra começa a deslanchar, e aí começa a ter outras preocupações aí, ok? Glória a Deus, pessoal. Bora orar então em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por esse momento na tua presença, Senhor, por esta uma hora, Senhor. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um que entrou nesta live, aqueles que vão ver na retransmissão, que o Senhor toque, cure, liberte, restaure e avive o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra, esse estudo hoje possa chegar aos 4 cantos dessa terra. Usa os teus servos como instrumento, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida de cada um deles, Pai, e eu, como servo e ministro do Senhor, envio eles com uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, quem precisar de oração, coisa e tal, a gente faz, como aqui é de estudo, a gente faz uma oração, né? Só enviando vocês. É só chamar a gente no WhatsApp, tá bom? O pessoal tiver, estava assistindo a Luz da Palavra, estou me sentindo mal, qualquer coisa, chama a gente no WhatsApp que a gente grava uma oração já para você na hora, tá bom? Glória a Deus, pessoal. Então não se esqueça, quarta-feira quando a gente voltar na Luz da Palavra, já começou o propósito do salmo, não fica de fora, fica atento, não perde. Eu sempre falo, tem um parente que você convidou da outra vez e ele participou, lembra ele se ele não saiu do grupo, chama, fala com a pessoa, faz o teu evangelismo, é uma forma de você evangelizar, tá bom? Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, pessoal, fica na paz do Senhor. E não se esqueça, amanhã, 7h30 da manhã, nós temos Alimento Diário das Nações. Um grande beijo, tchau, tchau.